Bom dia, gente. Tudo bem? Meu povo, vamos iniciar aí. E para mim é novidade fazer isso assim ao vivo. E eu gostaria de convidar você para algumas ajudas, né? Você vai me ajudar nesta aula para que nós possamos ter algo bem proveitoso. E primeiro eu quero apresentar para vocês uma novidade aí que a gente vai ter, que a gente vai colocar esse livro aqui. Cadê onde que tá? Essa aqui? Então aqui, ó, é o livro. Opa, é esse aqui. Tá. Então, o livro foi bem difícil. Eu prometi o livro a semana passada. Então o irmão Roberto trouxe aí o aviso que nós iríamos sortear o livro. E então tá aqui. E aí quando eu fui procurar o livro para comprar, eu tive uma surpresa. Ele não está mais sendo editado. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu consegui o exemplar exclusivo e extinto. Então você tem o direito aí de concorrer. Mas como você vai concorrer? Vai ser por pontuação, tá bom? Então, o pessoal que pontuar mais vai ganhar. Se tiver dois que pontuarem iguais, nós vamos estar apurando aí as pontuações. Aí a gente sorteia, tá bom? Então, é A Vida de Cristo. E esse livro aqui, ele foi uma leitura obrigatória no seminário, quando nós estávamos estudando. E acho que vai ser bênção para você, eu indico. E então eu peço para vocês, anotem aquilo que você mais achou interessante na aula, coisas interessantes que você achar na aula, e envie no e-mail, tá bom? Então, você vai enxergar e vai ver aí na apresentação, nós temos o e-mail aí, então essa daí é a nossa aula, e esta aula que a gente vai começar agora é Cristologia, tá bom? E pode ir? Então, o que é isso? Né? Então, a gente vai ver o que é Cristologia, o porquê estudar Cristologia, e a gente vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, o que falam sobre Jesus, tá bom? Esse material você já tem disponível aí em PDF, então é uma apostila que nós criamos e onde nós vamos usar como base do nosso estudo. Então, o que é Cristologia? Daqui a pouco a gente vai colocar aí o e-mail que você vai mandar. Então, o que é Cristologia? Cristologia é a parte da teologia cristã que estuda Jesus Cristo. Então, estudar Jesus Cristo, a sua humanidade, a sua divindade, o seu caráter, a sua personalidade, a obra e o papel na redenção humana. Então, este é o trabalho da Cristologia, entender sobre Cristo, sobre Jesus. Então aí você vai enxergar aí, então na sua tela agora está aí, são 6 aulas, a gente programou 6 aulas, tá bom? Então nós estamos programados para a primeira, que é hoje. Então, quem é Jesus? O que falam sobre Jesus? Semana que vem, Jesus Cristo na Bíblia. A gente vai ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus Cristo, ele é apresentado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, registrado aí pelos evangelistas aí. A pessoa de Jesus Cristo é a terceira aula. Então, a pessoa de Jesus Cristo, parte 1, onde a gente vai ver a sua humanidade e a sua divindade. E depois, a parte 2, na aula 4, o seu caráter e a sua obra. E a aula 5, a pessoa de Jesus Cristo, o seu exemplo. Então, toda a matéria, ela estará jogando e estará lançando luz para a aula 5, que é o seu exemplo, que é aquilo que nós devemos ser como Cristo, né? Nós somos cristãos, devemos ser como Cristo, nós vamos ver o exemplo de Jesus Cristo. E também na última aula, na aula 6, será a revisão e haverá o teste e mediação de saberes, né? Então a gente tem aqui um projeto para que nós possamos apresentar para vocês uma prova. Então,
prova e vede que o Senhor é bom, haverá a prova, e aí também vai valer pontos. Pode ser que a prova seja o diferencial aonde você vai ser, vai gerar ali a virada dos pontos, né? Quem sabe lá no final, tá bom? Para concorrer ao livro. Eu espero que todos participem. E tá aqui, ó, como eu falei do livro, né? Será sorteado entre os alunos que mais pontuarem. E esse é o e-mail, tá bom? ricardohilario@outlook.com. Então anote aí o e-mail, participe, anote e envie o e-mail. Eu quero ver a minha caixa cheia. Para a gente poder estar vendo aonde nós estamos impactando com o assunto de cristologia, tá bom? Então, anotaram aí? ricardohilario@outlook.com. É só .com, não tem BR, tá bom? Se você não lembrar, põe no comentário aí e aí o Hermes pode passar para vocês aí, tá bom? Então, como eu disse, cristologia é o estudo que fala sobre Jesus Cristo e a parte da teologia que estuda e define a natureza de Jesus, tá bom? Primeira coisa, em resumo, cristologia em resumo, cristologia é o estudo sobre Cristo. É uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e a obra de Jesus Cristo. Eu não sei aí se já está subindo os comentários aí, se for, à medida que for subindo os comentários, o pessoal quiser trazer para mim aqui algum comentário sobre isso. Às vezes alguém quer complementar, como eu disse aqui no material, é somente uma introdução, algo bem básico, não é a gente não vai fazer um estudo aprofundado, tanto que essa matéria, esse assunto, é um assunto de 1 ano, se a gente parar para estudar mesmo no instituto, é 1 ano de estudo, então é algo que a gente vai tentar passar o resumo nesses 6 domingos, tá bom? Haverá um versículo-chave, anote também o versículo-chave aí, tá bom? Sobre, por causa da ligação que haverá no final da aula. E por que estudar, então? Por que estudar? Agora tem um vídeo, não sei se está Vou voltar, tá bom? A gente vai testando aí, gente. Então a gente vai passar o vídeo. Mas por que estudar por que estudar cristologia? Se você perguntar por um budista quem foi Buda, né, que você perguntar nas outras religiões o fundador da religião, certamente as pessoas vão conhecer. E nós, como cristãos, devemos conhecer Jesus Cristo. Então, ninguém pode ser cristão sem conhecer Jesus. Ninguém. Ser cristão é ser direcionado pela pessoa de Jesus Cristo. E impossível que um discípulo de Jesus ele não conheça Jesus. E quando a pessoa que é cristã, ela é reconhecida como cristã, ela tem em si as atitudes e coragem que são características de Jesus Cristo, características do Mestre e Senhor Jesus. Este material, eu quero aqui dizer para vocês que a gente vai apresentar algumas visões, algumas ideias de Jesus Cristo nas outras religiões, e esse assunto, esse material, ele não tem por objetivo apologético, não é esse o intuito. Nós vamos apenas apresentar Jesus Cristo conforme nós cremos, conforme está na Bíblia, tá bom? Então, assim como o apóstolo Paulo afirmou, se fosse colocar todas as coisas que Jesus Cristo ele apresentou, ele fez, e colocarmos num livro, não caberia, tá bom? Então, quem é Jesus Cristo para você? Essa é uma pergunta interessante que eu quero a resposta nos e-mails, tá bom? Então anote aí para você passar o e-mail. Então,
quem é Jesus Cristo para você? Vale ponto, tá bom? Então, quem é Jesus Cristo para você? Primeira que eu quero que vocês coloquem é o resumo de Cristologia. Quem está ligado no EBD aí? Quem está ligado já sabe qual é o resumo de Cristologia. Nós falamos aqui, colocamos na projeção. E quem é Jesus Cristo para você? Essa é a segunda pergunta que eu quero que vocês coloquem. Então, que vocês respondam. Então, agora vai entrar o vídeo sobre Jesus Cristo apresentado por João. O Evangelho segundo João é um dos primeiros relatos da vida de Jesus. E aprendemos no final do livro que vem de um dos seguidores mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo que Jesus amou. Ele aparece muitas vezes na história em si, e há algum debate sobre se é João o filho de Zebedeu, um dos 12, ou outro João diferente que morava em Jerusalém e era conhecido na igreja como João o presbítero. Seja qual for o João, o livro incorpora o depoimento de testemunhas oculares e foi brilhantemente criado com um propósito claro, que é apresentado perto do fim. João diz que a história foi escrita para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João acredita que o Jesus sobre o qual você lê nesse livro está vivo e é real, e que ele pode mudar a sua vida para sempre. Para João, Jesus é o Filho do Deus vivo, ele é o próprio Deus. João apresenta Jesus como o divino, né? Como o próprio Deus. Então, eu quero trazer para vocês aqui alguns textos sobre a pessoa de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é a encarnação do Deus vivo. Vamos abrir lá em João capítulo 1, versículo 1 a 14. Mas nós vamos ler só 1 e o 14, tá bom? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é o Logos de Deus, o Logos é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Lá no princípio, quando Deus falou, haja luz, e houve, ali estava Jesus Cristo junto com Deus. E também o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse Deus, ele se encarnou, ele veio a esse mundo para mostrar o seu plano da redenção já criado lá no Éden, já projetado lá no Éden após a queda do homem. Então, ele é a encarnação do Deus vivo, o prometido Messias, aquele que foi prometido lá antes, lá em Adão ainda, né? Lá em Gênesis 3,15, sendo o seu nascimento também prometido, Miqueias 5,2, e também a sua morte, o seu ministério, a ressurreição, claramente profetizado séculos antes do seu nascimento. Então, eu quero aqui o versículo-chave de hoje, na hora que você for ligar aqui, fazer a sua ligação, é João 20:31. João 20:31 é um versículo maravilhoso, onde nós encontramos ali o motivo de que Jesus Cristo veio a este mundo, tá bom? Então, esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vida em seu nome. Então, esse é o nosso Jesus. Então, anote aí versículo-chave 20:31, João 20:31, tá bom? Então, agora a terceira pergunta que eu quero que vocês já respondam, isso já é um teste, você já está estudando para o teste final, tá bom? Então, nomes de Jesus. Os nomes dados a Jesus Cristo. A gente tem uma tendência muito grande de chamar Jesus de Jesus Cristo, mas Cristo é um título, e a gente vai ver aqui o Messias ou Cristo. Messias ou Cristo é empregado muitas vezes para designar Jesus no Novo Testamento. Então, o termo Messias ou o termo Cristo, ele significa
literalmente ungido, aquele que foi ungido com óleo, literalmente ungido de Deus, o escolhido de Deus. E quando nós encontramos essa questão do ungido, ungido é escolhido, unção é escolha, tá bom? Então, o símbolo do Antigo Testamento de ungir com óleo tem várias questões, inclusive no Novo Testamento, quando Paulo fala para ungir lá, né, o doente. Então, existem características e aplicações diferentes. E no caso de Jesus Cristo, ele é o escolhido por Deus para uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Salvar a humanidade que estava perdida, tá bom? Então, o termo Messias ou o Cristo é literalmente ungido de Deus. A segunda parte que a gente encontra aí é o Senhor. Então você está vendo aí o Senhor. Senhor é o termo empregado para aquele título de pessoa que é de respeito, né? Particularmente no trato das pessoas, o respeito a outra pessoa, o Senhor. E a confissão de que Jesus Cristo ele é o Senhor, que a gente encontra lá em Romanos 10, 9, 1 Coríntios 12, 3, era equivalente, era evidentemente vista por Paulo como afirmação da característica essencial do Evangelho. Os cristãos não são aqueles, né, os cristãos são aqueles que invocam o nome do Senhor. E quem é o Senhor? O Senhor, ele é o dono do servo. Então nós temos que fazer aquilo que Jesus Cristo manda, aquilo que ele nos ordena. Então ele é o Senhor meu e o Senhor nosso, tá bom? Então Messias, Senhor e também Filho de Deus. Por que Filho de Deus? O termo Filho de Deus, ele é empregado para designar a divindade de Jesus Cristo, para mostrar que ele é divino, a sua divindade. Então, por isso que é o Filho de Deus. Os textos messiânicos do Antigo Testamento referem-se ao Messias que virá como Filho de Deus. Segundo Samuel 7, 12 a 14, Salmos 2, 7. Tá bom? Eu vou abrir aqui os Salmos. Salmos 2, 7. Salmos 2, 7. Diz assim: proclamai o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Aqui é uma profecia messiânica, onde está apontando para o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, tá bom? Então, Paulo, ele designa também Jesus Cristo como Filho de Deus natural, e considera aqueles que creem por filhos de adoção. Ou seja, nós somos co-herdeiros de Cristo, como Paulo diz. A relação entre os que creem em Deus é bem distinta da relação de Jesus com Deus, embora todos possam ser designados como filhos de Deus. Também nós encontramos aí filho do homem. Assim como o filho de Deus que quer designar divindade, o termo empregado para designar a humanidade de Jesus é filho do homem, mostrando que Jesus também ele é homem. Então ele é homem, 100% Deus. Esse é um assunto bem amplo que dá uma boa discussão. E também, o último aqui que a gente vai falar, mas não são apenas esses, mas eu acho que esses são os mais relevantes. Ele é chamado como Deus. Deus, a afirmação de que Jesus é uma pessoa divina é o auge do testemunho do Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos que acreditar e confiar nesse Jesus, que ele é o próprio Deus. Agora vai iniciar um segundo vídeo para você, onde também nós encontramos na Bíblia, nos Evangelhos, a pessoa de Jesus Cristo. Então, primeiro foi João, e agora vamos ver quem vai falar aí sobre Jesus Cristo. O Evangelho segundo Marcos é um dos primeiros relatos da vida de Jesus e nossas primeiras tradições históricas ligam este livro a um escriba cristão chamado Marcos, ou João Marcos. Ele era um colega de Paulo e um parceiro próximo de Pedro.
E, de fato, um antigo historiador da igreja primitiva, chamado Papias, lembra que Marcos coletou os testemunhos oculares e memórias de Pedro e transformou-os nesse relato. Mas Marcos não juntou as peças aleatoriamente. Ele compôs essa história de Jesus com muito cuidado. No primeiro verso do livro, Marcos faz essa afirmação sobre Jesus. É o começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, Filho de Deus. O que é interessante é que essa é a única vez que Marcos nos diz aquilo que pensa. No resto do livro, ele influenciará você simplesmente colocando as ações e palavras de Jesus na sua frente e mostrando como as outras pessoas reagem a ele. Então, a gente encontra aí no livro de Marcos as ações de Cristo. Simplesmente é um testemunha ocular onde ele registra aquilo que aconteceu, simplesmente registra, tá bom? E agora nós vamos entrar num outro assunto. Lembre-se, hein? Os nomes de Deus, ou os nomes de Jesus Cristo, os nomes dados a Jesus, anote aí, você deve ter anotado e já vai preparando o seu e-mail para enviar para mim, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o que as religiões falam sobre Jesus. O que falam sobre Jesus. Então aqui a gente fez aqui um resumo aí, um glossário de identificação dos símbolos aí, só para você saber, que pode ser que a gente fale mais algumas vezes. Lembra, como eu disse lá no começo, a nossa intenção não é ser apologeta, tá? A gente não quer fazer o estudo apologético, mas só simplesmente apresentar o que estas religiões apresentam para os outros, né? Então, a gente vê aí os adventistas do sétimo dia, judaísmo, Hare Krishna, testemunho de Jeová, islamismo, e aí o ateísmo, agnosticismo e ceticismo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai encontrar aí é o adventista do sétimo dia. Então, de acordo com os ensinos da Ellen Goldwhite, que é a fundadora do movimento adventista do sétimo dia, eles afirmam que Jesus é o mesmo que o arcanjo Miguel. E ontem eu estava assistindo um vídeo sobre esse assunto, da defesa desse assunto, falando que outros também defendem e que está na Bíblia. Então, outro ponto também que eles afirmam, outro ponto é afirmar que Jesus teve a natureza humana e com isso a natureza pecaminosa. E aí é um confronto muito grande, doutrinário, porque nós cremos que Jesus Cristo ele não teve participação humana e que ele não tem participação de pecado, porque a Bíblia diz assim, que ele não cometeu pecado, ele não tem natureza pecaminosa, tá bom? E também os testemunhos de Jeová, eles apresentam Jesus Cristo semelhante aos adventistas do sétimo dia, tá bom? Então, eles acreditam atualmente que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, assim denominado em fases diferentes de sua missão. Mas esse assunto é muito antigo, muito antigo. Eu estava assistindo ontem também um vídeo do Caio Fábio, e ele está falando sobre esse assunto, que ele já desde os 18 anos, e ele já tem uma certa idade já, e ele já vem debatendo sobre esse assunto há muito tempo. Então, não é um assunto novo, tá bom? Sobre essa questão de Jesus e Miguel. Agora, o judaísmo. O judaísmo, ele apresenta, na verdade, ele nega que Jesus Cristo tenha sido o Messias prometido nas Escrituras. Por que eles negam? Porque eles acreditam que o Cristo, o Messias, iria tirar eles do jugo e reinar sobre as nações, aquela coisa toda. Só que eles não entenderam que ele veio reinar também. Só que ele veio reinar da forma que eles não entenderam, que é o reinado espiritual, que é reinar sobre a morte. Então Jesus Cristo, ele, segundo eles, não ter cumprido a plenitude de paz e prosperidade para a era messiânica trará ao mundo e principalmente para Israel. Então, eles acreditam nesta questão aí. Então, eles não consideram Jesus como o Messias prometido. Lembrando que isso a gente está falando do judaísmo que eles pregam
o judaísmo em si, mas aí tem o judaísmo messiânico, que já crê em Jesus Cristo como Messias. Então, existem esses dois ramos do judaísmo. Então, esse aqui é o ortodoxo, esse aqui é aquele que eles acreditam que é a maioria dos judeus, tá bom? E agora, a gente vai falar sobre os muçulmanos. Então, os muçulmanos afirmam no livro de Mohammed, o mensageiro de Deus, que o profeta semelhante a Moisés, que viria de acordo com a profecia bíblica em Deuteronômio, era Maomé e não Jesus. Então, eles acreditam que Maomé é o Messias deles, né? Não Jesus. Então, é muito complicado, né? É muito complicado. Como eu disse, a gente não vai entrar com os assuntos aqui para refutar, mas a gente só está apresentando. Outra coisa que a gente vai apresentar aqui é o Hare Krishna. Então, eles afirmam que Jesus ele é o Filho de Deus, que Jesus ele é o representante de Deus, o nosso guru e o nosso mestre espiritual. Então, eles têm Jesus Cristo como base, como referência, como um guru, fazer as coisas como ele fez. Então, também o Hare Krishna prega isso, ensina isso. E agora, muitos céticos, ateus e agnósticos afirmam que a historicidade de Jesus deve ser rejeitada, por não ter evidências arqueológicas que apresentam provas incontestáveis da sua existência. Como eu estava até conversando com o pessoal, eu sempre costumo dizer isso, que a religião, o cristianismo é maravilhoso, porque ele fala, ele acredita em alguém que a gente não tem uma prova, um registro histórico da pessoa. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo e ele não está nessa terra fisicamente, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas muitos historiadores fazem referência a Jesus Cristo baseado na característica e no testemunho de outras pessoas. Por exemplo, Flávio Joséfo, ele foi um cara que ele é historiador da época ali depois de Cristo, bem no início, e aonde ele identifica muitas coisas sobre Jesus, as pessoas testemunhando sobre Jesus. E ser testemunha é interessante porque isso mostra que você viu, é testemunha ocular. Então, é muito interessante isso daí, tá bom? Sobre a questão de entender um pouco a história e tal. Mas ainda tem mais um pouco do que falam sobre Jesus. Olha aí, quem conhece essa revista aí? Essa revista super interessante, que é bem interessante, eles gostam bastante de falar de Jesus, mas eles querem confundir o cristianismo, querem confundir. Eu tenho algumas dessas revistas aí, tá bom? Em casa eu tenho, e eu confirmei no site da Super Interessante, também fala a mesma coisa. E aí você vê aí algumas características, algumas capas da Super Interessante e publicado no dia 7 de janeiro de 2013. A revista Super Interessante afirma que Jesus era moreno, baixinho e invocado. Então esse carinha que está aí do lado, aí no cantinho aí, ó, que eles falam que eles fizeram a representação de Jesus, que Jesus era assim. Interessante que nós não temos uma imagem de Jesus Cristo. O que a gente vê por aí, Michelangelo aí que fez o desenho de Cristo, é um Cristo da Europa, né? Mas o fato é que Jesus Cristo, ele era normal, ele era uma pessoa que ele tinha aspecto normal igual aos outros judeus. Ele era judeu, ele tinha um aspecto igual, tanto que Judas precisou identificá-lo com um beijo, com um cumprimento cordial dos judeus da época. Então era muito natural também. Então, além de afirmar que ele não nasceu em Belém e nem no Natal, ele era moreno, baixinho, de cabelo curto
Jesus era só um entre vários profetas, e o episódio da traição de Jesus pode ter sido criado para agradar fiéis romanos. E o reino dos céus era aqui na terra. Então, é a afirmação da revista publicada em janeiro de 2013. Publicado em novembro de 2017, e aí já alguns anos depois, dia 13 de novembro de 2017, a revista traz uma matéria de como foi a crucificação de Jesus. Então, eles afirmam que a ciência acredita que Jesus foi crucificado, mas de maneira pouco diferente daquilo que a gente encontra na Bíblia. Então, eles acreditam que ele foi morto, como era hábito da época, mas esqueça a imagem clássica de ser pregado numa cruz. Na verdade, você encontra aí, tá vendo essa primeira imagem em cima, da primeira aí do lado esquerdo, você enxerga aí, ele está amarrado. Então, os braços amarrados e pregado na lateral, os pés pregados na lateral da cruz. Então, isso aqui é o que eles apresentaram na publicação do dia 13 de novembro de 2017. Interessante que até mesmo os historiadores, eles encontraram fósseis daquela época de Jesus Cristo, de outras pessoas que foram crucificadas também, e aonde tem lá ainda cravado o prego no calcanhar do camarada. Aí também não é assim de lateral, não é de lado. Mas, como eu disse, aqui eu estou apresentando apenas o que as pessoas falam. Essa é uma introdução da nossa aula. Você vai ver aí, se você baixar o seu material, você vai ver que no final de cada aula tem um espaço para anotar, tá bom? Então hoje você está anotando, se você puder, baixe a sua apostila, imprima, encaderne e faça as suas anotações. Isso é bom para futuras pesquisas. Então eu falei, 7 de janeiro de 2013, então eles afirmaram que Jesus Cristo era moreno, baixinho, invocado. E depois, no dia 13 de novembro de 2017, eles falaram que a crucificação é diferente daquilo que a gente aprendeu. E no dia 14 de março de 2016, um pouquinho antes, eles trazem um artigo que é Jesus existiu? Alguma prova real e científica ou histórica disto? Então eles estão ali confrontando a existência de Jesus. E há também muitos relatos, como eu disse para vocês, sobre o pessoal da história, da antigo, né? Então, como eu falei do Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele não é cristão, tá? É judeu, que ele garante, ele fala que Jesus Cristo, ele existiu, tá? Ele existiu. Mas o grande interessante nisso é que as pessoas enxergaram e viram as obras de Jesus. Além dos evangelhos, a história também mostra. Então, os ateus, eles acreditam que a Bíblia, ela foi escrita por homens, ela foi forjada, ela foi combinada, mas se a gente for estudar bibliologia, que vai ter um assunto futuro aí de bibliologia, você vai ver que a Bíblia ela é a revelação de Deus e que muitas vezes as pessoas nem se conheciam e falavam da mesma coisa porque foram direcionadas pelo Espírito Santo. Então, além do registro, né? Então eles acreditam que Jesus Cristo morreu por volta de do ano 30 depois de Cristo. Se Paulo e Marcos e outros tiveram inventado a figura de Jesus e as histórias nas quais ele se meteu, inclusive com gente importante, ninguém teria acreditado. O relato dificilmente teria chegado até os dias de hoje. Então, além disso, além de todas essas coisas que as pessoas falam, muitas coisas são supostas provas materiais e que também são fraudes, que são fake news.
tá? Então já se provou que a coroa de espinhos é uma fake news. O resto da cruz também é uma fake news. E outras relíquias, como aquele santo sudário que foi apresentado como que enrolou Jesus, são artefatos que foram feitos séculos depois de Jesus para convencer as pessoas de que ele existiu. Então, nós temos que acreditar pela fé. Pela fé, nós acreditamos que Jesus Cristo existiu e pelos relatos de testemunhos. Tanto que Jesus Cristo fala que nós seríamos testemunha da sua obra. E Jesus Cristo ele fez a obra em mim e em você. Então, é fato. E agora eu vou passar um terceiro vídeo para a gente encerrar essa aula. Vocês já anotaram aí, ó, lembre-se de novo. Se você não anotou, chegou depois, olha o que você precisa anotar para mim aí. Depois você assiste a live novamente para vocês pegarem a resposta, tá bom? Então, primeiro, qual o resumo de cristologia? O que é cristologia? Então, um resumo. Segunda pergunta, quem é Jesus Cristo para você? Responda para mim também. E assinale o nome de Jesus também, os nomes dados a Jesus. Também a gente acabou de falar. Então, e você também anote o que você achou interessante daquilo que a gente apresentou, aonde as pessoas e a mídia, enfim, o que as pessoas falam, o que falam sobre Jesus. Então anote também, mande curiosidade, se você quiser mandar alguma coisa para acrescentar para a próxima aula, também será bem-vindo, que a próxima aula que nós vamos apresentar é Jesus Cristo na Bíblia. Lembra? Vamos ver se você vai lembrar aí também na hora da ligação, hein, do texto-chave. Eu não vou falar agora não, porque quem estava acompanhando lembra do texto. Então agora vai o vídeo e após o vídeo a gente vai passar já para o irmão Roberto. O Evangelho segundo Lucas. É um dos relatos mais antigos da vida de Jesus e, na verdade, é a primeira parte de uma coleção de 2 volumes, Lucas e Atos. Se você comparar as linhas de abertura de ambos os livros, fica claro que eles provêm do mesmo autor. E há indícios internos no livro de Atos, assim como uma tradição antiga que identificam o autor como sendo Lucas, o companheiro de viagem e colaborador do apóstolo Paulo, que também sabemos que era médico. Lucas começa o seu trabalho com um prefácio explicando como e por que ele escreveu esse livro. Ele reconhece que há outros relatos muito bons da vida de Jesus. Mas ele queria voltar às tradições de testemunhas oculares do maior número possível de discípulos, a fim de produzir o que ele chamou de um relato sobre todas as coisas que foram cumpridas entre nós. Essa palavra, cumpridas, nos mostra por que Lucas escreveu esse relato. Para ele, a história de Jesus não é apenas uma história antiga. Ele quer mostrar como essa história é o cumprimento da longa história de aliança entre Deus e Israel. E, além disso, a história de aliança entre Deus e o mundo inteiro,